A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edson Cremonese, com o tema O Simbolismo do Natal e Jesus como Nosso Salvador, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite a todos. É com muita alegria e gratidão que estamos mais uma vez aqui com o tema O Simbolismo do Natal e Jesus como nosso Salvador, para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através dos manuscritos deixados pelos evangelistas, hoje em especial Mateus, capítulo 1, versículo 21, à luz da doutrina espírita, além dos ensinamentos do Espírito Emmanuel, no livro Coletânea do Além, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em Mateus 1, 21, temos: E dará à luz a um filho, e tu chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bem, meus irmãos, estamos no mês de dezembro, já na segunda metade do mês. Época do ano em que tradicionalmente respiramos ares do Natal e das festividades do final do ano. A propósito, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que é esse Natal, por que esta data do dia 25 de dezembro, quando iniciou suas comemorações. Vamos tentar lembrar estas origens. A data real do nascimento de Jesus Cristo é incerta e não é mencionada explicitamente na Bíblia. O Natal, que comemora o nascimento de Jesus, foi estabelecido em 25 de dezembro pela Igreja Cristã, no século IV. Esta data foi escolhida para coincidir com as festividades pagãs do inverno, a fim de facilitar a aceitação do cristianismo. Os escritos bíblicos não nos fornecem uma data específica para o nascimento de Jesus. E diferentes teólogos e estudiosos têm opiniões divergentes sobre quando isso pode ter ocorrido. A narrativa do nascimento de Jesus é encontrada nos evangelhos de Mateus, Lucas, que descrevem o evento de maneira ligeiramente diferentes. Portanto, enquanto o Natal é amplamente celebrado em 25 de dezembro como a data simbólica do nascimento de Jesus, a data real permanece um mistério histórico e religioso. Contudo, muitos comemoram esta data sem sequer imaginar as suas origens e o seu real significado, que vai muito mais além do que trocar presentes e compartilhar a ceia na madrugada do dia 24 para o dia 25 de dezembro. O Natal, meus irmãos, como conhecemos nos dias atuais, tem sua origem no paganismo do século II depois de Cristo, por volta do ano 274. Quando então o imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno, como homenagens ao Deus Sol, Natalis Solis Invicti, Deus Sol Invicto. Já o cristianismo incorporou essa festividade pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até os dias atuais como o Sol, Filho de Deus, a encarnação da justiça divina, personificação da luz do mundo. Sabe-se, porém, que historicamente não há nenhuma comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido numa noite do dia 25 de dezembro. Até mesmo porque, à época do seu nascimento, sequer existia o calendário e o sistema de datas
utilizadas hoje. O decreto de que o nascimento de Jesus de Nazaré seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro, somente veio a ser estabelecido durante o papado de Júlio I, no século III d.C., e considerado feriado no Império Romano, apenas com o imperador Justiniano no ano de 529 d.C. Desde a Idade Média até os dias atuais, o cristianismo passou por diversas modificações e adaptações ao longo dos séculos, e com ele transformou-se também o significado do Natal em meio à humanidade. Com o tempo, surgiu a figura do presépio, inaugurada por Francisco de Assis. Surgiu também a árvore de Natal, idealizada por Martim Lutero, a figura do Papai Noel, ou São Nicolau, que foi um bispo turco do século IV, que viveu em Mira, onde atualmente é a Turquia, e que nos seus aniversários dava presentes para as crianças locais. Surgiu também a figura do trenó, com renas voadoras, presentes de Natal, que remonta aos 3 reis magos que foram até Jesus de Nazaré em seu nascimento para lhes presentear. E toda a simbologia natalina da atualidade. Em meio a toda a movimentação comercial e publicitária que hoje toma conta do Natal, meus irmãos, e de toda a sua simbologia, muitos se perguntam qual seria o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é apenas um dia festivo, em que compartilhamos o jantar com familiares e amigos e trocamos presentes. Vai muito além disto. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus de Nazaré, nosso maior exemplo e grande governador espiritual do orbe terrestre, devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, revivendo em nossos corações as valiosas lições morais deixadas pelo nosso Mestre, enquanto esteve reencarnado no nosso meio. E o Espiritismo? Comemora o Natal? Para a doutrina espírita, o Natal é o momento de profunda reflexão, de ponderação de nossa conduta, tanto vista intimamente como para os demais, a respeito da mensagem de Jesus, que nos deixou e que até hoje temos dificuldade em entendê-la e vivenciá-la. Assim, como ocorre em todo o mundo cristão do Ocidente, todo dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus. E para os espíritas, não poderia ser diferente. Haja visto que o Espiritismo é doutrina cristã, fundada por Jesus e apenas codificada e deixadas os seus ensinamentos para nós por Allan Kardec. Jesus de Nazaré, como dito, é considerado o grande sol da humanidade. E não por acaso foi escolhido o dia 25 de dezembro como marco para a sua festividade natalícia. Como grande sol da humanidade, ele nos guia pelo caminho reto da porta estreita, rumo à depuração de nossas faltas e falhas, em direção à elevação máxima do espírito, conforme podemos constatar nas palavras ensinadas pelo próprio Jesus, onde diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", que está lá no capítulo 14, versículo 6 de João. E também, como nos ensina ainda o Espírito Emmanuel, onde as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor da atualidade de seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre
não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Jesus, desde seu reencarne na Terra, vem deixando valiosas lições à humanidade, por meio de suas palavras e por suas exemplares ações tomadas em meio aos homens distanciados da senda do bem, pelos equívocos cometidos nas existências desajustadas e obscurecidas pela ignorância. Na obra A Caminho da Luz, Emmanuel ainda nos ensina que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta Terra foi um marco para a maioridade espiritual da nossa humanidade terrestre. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, na época de Natal, a solidariedade emerge ao meio social e muitos aproveitam a data para a realização de atos concretos de caridade, a exemplo do que Jesus nos ensinou. Contudo, não podemos nos esquecer de que a caridade não deve ficar restrita tão somente a esta época natalina. A caridade, a exemplo de Jesus, deve fazer parte naturalmente do cotidiano nosso e de todos os homens da nossa humanidade. Entretanto, ainda, é de fundamental importância a compreensão do significado concreto da caridade ensinada por Jesus, que vai muito além dos bens materiais. Caridade esta ensinada por Jesus e que também está prevista na questão 208 do Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, que deve ter origem no seio familiar, ensinada de pais para filhos, na formação do caráter de seres humanos do bem, ensinando já às crianças a importância conjunta da elevação moral do ser humano e do trabalho de cada um para a melhoria de todos, tanto espiritual quanto do ponto de vista material. Jesus também, como espírito de mais alto gabarito, que veio até o orbe terrestre para ensinar aos homens o amor verdadeiro, mostra o caminho da verdadeira felicidade, que nada tem de material, mas sim decorre justamente do desapego das coisas do mundo grosseiro em que nos encontramos reencarnados, e ao mesmo tempo conquista de elevação espiritual pela prática do amor e caridade. A doutrina espírita nos orienta e nos faz refletir neste momento natalino, com esperança no amanhã, no desenvolvimento de uma consciência humana sintonizada com a mensagem do nosso grande Mestre Jesus. O nascimento ocorrido na manjedoura há mais de 2000 anos trouxe à humanidade a mais alta esperança a se ter e a mais inequívoca comprovação da grandiosidade do Criador e do seu amor, justiça e misericórdia infinitas. Em Jesus personificou-se o maior exemplo de purificação máxima do Espírito. Com ele, recebemos a boa nova do Pai, de que somos perfectíveis, e após traçarmos a nossa marcha evolutiva, chegaremos à elevação de espíritos puros, tal qual conquistada ao longo das multimilenárias existências por Jesus. Ao olharmos o grande Mestre, percebemos o quanto já percorremos e nos depuramos com a prova amorosa do Criador, de que, cientes do percurso que ainda nos resta, nosso destino final é inevitavelmente a perfeição, a sua imagem e semelhança. O amor, em sua mais pura essência, que encontramos ao olharmos para a manjedoura, nos mostra Jesus que deve, e é perfeitamente possível, reverberar
em todos os seres da criação, principalmente no coração dos homens. A celebração do Natal para a doutrina espírita é a aclamação do amor de Deus por todos nós, concretizados no exercício da caridade para consigo, por meio da reforma íntima e com o próximo para cada um de nós. Este é o verdadeiro sentido do Natal para todo cristão, em especial para todos nós que professamos a doutrina dos Espíritos. Que sejamos exemplo de Jesus, luz no mundo, não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano. E agora, meus irmãos, após toda essa reflexão, gostaria de deixar para vocês um poema que eu gosto muito, do Braulio Bessa Uchoa, que é um poeta nordestino, cordelista, declamador e palestrante brasileiro, que trata muito bem como entendemos esse espírito natalino e que reforça a necessidade da nossa reflexão para nossa compreensão do verdadeiro sentido do Natal. Então vou declamar aqui esse poema sem a maestria do seu autor, mas deixando a ele todos os créditos por esta maravilhosa expressão. Cordel de Natal. Que você neste Natal entenda o real sentido da data em que veio ao mundo um homem bom, destemido, e que o dono da festa não possa ser esquecido. Vindo lá do Polo Norte, num trenó cheio de luz, Papai Noel é lembrado muito mais do que Jesus. Ô balança incoerente, onde um saco de presente pesa mais que uma cruz. Sei que dar presente